Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera. Olá torcedor bianconero, bem-vindo ao Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aí no Brasil. Se você não conhece o Finestra, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mário, somos do fã-clube oficial da Juventus, JOFC, São Paulo do Brasil, reconhecido pelo clube piemontês, pelo clube torinês. Vocês viram que eu estou feliz, eu estou sorridente. Inscreva-se no Finestra, porque se você for inscrito, você vai concorrer a prêmios oficiais, produtos licenciados da Juventus e também produtos oferecidos pelo canal. Mas tem que ser inscrito e ativar o sino. Blim blom, blim blom, ativa o sino. Hoje domingo, hoje dia 31, ontem aniversário de Nedved, a Fúria Tcheca. E como vocês já perceberam, eu estou num cenário diferente. Eu não estou na Calábria, eu estou de volta a Salerno, cidade da Salernitana, para falar da vitória da Juventus 1-0 contra o Gênova. E vamos lá esmiuçar essa partida. Queria dizer o seguinte, antes de mais nada. Ontem o Napoli venceu por 1-0, jogando em casa contra o Cagliari. E eu estava na Calábria. E os napolitanos assistindo a partida como Copa do Mundo, ou no celular, ou nos bares. E na hora que eu vi lá mais 5 minutos, eu falei, E aí eles fizeram gol e foi uma festa, enfim. Parecia gol do Brasil em Copa do Mundo, fazendo um paralelo. Ok, hoje eu fui almoçar num restaurante para vir para cá, para Salerno. Almocei lá na Calábria. E à mesa ao lado tinham 3 torcedores do Napoli, mas eram senhores de idade, todos de cabelo branco. Eram senhores, não eram torcedores jovens, enzos. E eu escutando lá, com o rabo de ouvido, a conversa deles, eles falando assim, tantos que os caras falam, tanto que a imprensa fala que o ataque do Napoli é poderoso, é potente, mas onde está esse ataque que ontem a gente, jogando em casa com o Cagliari, não conseguiu produzir, não conseguiu fazer gol? E ainda bem que no final, aí um falou assim, menos mal que no final deu tudo certo, a gente achou o gol. E o outro falou, ainda bem que a gente achou o gol. Mas così não vá, assim não dá, eles falaram. Pois bem, eu estou falando isso porque às vezes tem torcedor da Juventus que não valoriza uma vitória apertada, não valoriza uma vitória por 1-0 contra o adversário fraco. O Napoli é o atual campeão, o Napoli investiu pesado, tem o treinador mais badalado talvez, e jogou em casa contra o Cagliari. O mesmo Cagliari que deu o ano passado desgosto pra gente. Mas os torcedores mais conscientes do Napoli, né, não gostaram da atuação do time do Antônio Conte. Isso tudo é um comentário já da partida de hoje, porque é preciso, primeiro de tudo, como dizia o Allegri, innanzitutto complementar ragazzi, não, antes de tudo, valorizar essa vitória fora de casa, porque o Genoa, mesmo não sendo um time que nesse momento vive um melhor momento, fazendo um trocadilho, jogar em Gênova sempre foi difícil, desde a época do Baggio, mas sempre foi difícil jogar naquele campo, né? Independente se eles estão bem ou estão mal, nesse momento eles estão mal. Então era importante vencer fora de casa, era importante fazer 3 pontos, porque o Napoli já fez 6, a Inter está jogando, está 0-0, enfim, está jogando com a Udinese, o Milan recuperou, ganhou a primeira, a Roma ganhou de 1-0 também apertado, e se não me engano a Atalanta tropeçou. O primeiro tempo da Juventus foi bom. Atenção, quando eu falo que foi bom, não é que a Juventus deitou e rolou, foi rolo compressor, não, nada disso. Foi um primeiro tempo ok. Teve um lance lá que o Gatti poderia ter feito o gol, né? E o Jonathan David perdeu um gol que não se pode perder, como já aconteceu com o Vlahovic, como já aconteceu com o Colomani. Hoje foi a vez do Jonathan David perder aqueles gols que não se perde. Não se perde e poderia fazer falta no final.
né? Mas acontece. Como eu disse, o Gatti quase fez um gol no primeiro tempo e no finalzinho ele quase entregou. Já vamos falar disso. Vira o intervalo, a Juventus com boa posse de bola. Eu disse domingo passado, o Parma é fraco, esse time tem que evoluir muito, esse time não está pronto, a tendência é que cresça durante a temporada. Mas o Tudor fez as substituições da minha maneira, ele mexeu certo. Ele tira o João Mário, que levou um cartão besta amarelo. Ele tira depois o Davi e coloca o Dusan Vlahovic. E na hora que ele coloca o Vlahovic, eu pensei comigo mesmo, eu acho que o Vlahovic vai fazer o gol. Não sei porquê. Talvez feeling de torcedor, muito mais do que desejo, pode ser. Eu falei, acho que o Vlahovic vai fazer gol. Eu vou andando aqui, vocês vão vendo um pouco da cidade de Salerno. E o Vlahovic fez o gol de cabeça, subiu, fez o gol. Minha cabeça que tá... Minha cabeça hoje tá... Eu tô feliz. E depois a Juventus meio que administrou. Aí ele depois colocou o McKean, tirou o Yildiz, que fez uma boa partida, na minha opinião. E o Gatti no fim, ao invés de dar um bico, quase entrega a paçoca, quase que põe tudo a perder. Eu critico o Gatti também, se tiver que criticar. Eu critico o Locatelli, se tiver que criticar. Eu critico o jogador italiano, se tiver que criticar. O que não pode é a gente só criticar um e não criticar outro. Por exemplo, quando o jogo está difícil, a gente não pode esperar muita coisa do Locatelli. A gente vai esperar de quem? Do Yildiz. E se o Yildiz não criar, não chamar a responsa? Tem que ser criticado. Isso aqui é um exemplo, tá? Ninguém aqui está criticando o Yildiz. Atenção, muita atenção, um esclarecimento. Quando eu disse, acho que no penúltimo vídeo, ou no último, que o John Elkann deu ok para gastar 60 milhões no Koulibaly, não é que ele está querendo que compre o Koulibaly. Não é que o John Elkann está falando para o Comuli, ó, pode comprar, eu quero que você compre. Não, ele está dizendo, ó, se for pelos 60 milhões, por mim, ok. Agora, se o Comuli entender que é um jogador que não vale 60, que não vale gastar, ele não vai comprar, ele não vai fazer o mercado. É uma diferença, tá? O John Elkann liberou, mas não quer dizer que ele está querendo que compra o Koulibaly, só para ficar claro, né? E aí, também no último vídeo eu falei desse amigo que é uma pessoa séria, eu jogo a responsabilidade nele, que sábado estava tudo certo entre a Juventus e o Lille, que o Zegrova seria apresentado não, eu falei apresentado, mas apresentado é quando o jogador vai dar entrevista, é anunciado a contratação, que seria anunciado no sábado, vamos esperar. E hoje eu estava no trem, eu cheguei em Salerno 10 minutos para começar o jogo, assisti num bar, e depois eu entro aqui nas minhas redes sociais e os meus amigos colocando que o Fabrício Romano disse que o Zegrova que é fata, que está certo, né? E que o Nico está indo para lá. Então eu vou esperar isso se concretizar, eu vou esperar isso ter um anúncio oficial, que se acontecer esse anúncio é só amanhã, que é o último dia de mercado. Eu não sei, tá? Na hora que eu estou gravando o vídeo, eu vi ali na internet que era fata o Zegrova. E aí eu vou dar crédito para esse meu amigo, que é uma pessoa séria, senão eu nem falava, né? Que ele falou que no sábado seria anunciado, por um dia ele errou, e por um dia eu, por tabela, erraria aqui no Finestra, mas quando existe um pelo de notícia, a gente fala para vocês. Se não existe, a gente não fala, por isso que eu não perco tempo com vídeos que não interessam. Finalizando a partida de hoje, a Juventus, se não foi um primor de futebol, também não foi o futebol tosco, o futebol feio, noioso, como a gente fala por aqui, chato, e o Napoli ontem também sofreu para ganhar em casa. Acho que faz tempo que eu não uso essa expressão, vou usar hoje, no frigir dos ovos, duas partidas, 6 pontos disputados, 6 pontos no bolso, que é o que importa num campeonato de pontos corridos. A Juventus precisa voltar a ser campeã nacional,
precisa voltar a ser forte na Itália para depois pensar em ser forte na Europa, tá? Não adianta querer queimar etapas. Hoje eu acho que o time, não vou dar um grande destaque, acho que foi mais ou menos no mesmo tom. Alguns jogadores estiveram um pouco abaixo, o Locatelli hoje não foi bem, né? O Di Gregório fez uma grande defesa, mas a gente já sabe que tem um grande goleiro. Acho que no geral o time se comportou bem. E sim, eu coloco o Vlahovic na capa. E lembrando uma coisa muito importante, que um amigo meu, que também tem canal no YouTube, o Lino, comentou esses dias, e eu concordo com ele. Ele falou o seguinte: eu não sei se o Vlahovic vai ficar ou não vai ficar, isso esse meu amigo Lino que falou. Mas eu gostaria que, caso ele ficasse, que quando jogasse com o Napoli, fizesse 3 gols. Fizesse uma tripleta, um hat-trick. Sabe por quê? Porque o Napoli tentou ir atrás do Vlahovic, mas ofereceu uma piada à oferta do Napoli. Foi uma piada. E aí ele usou uma metáfora, disse que a Juventus bateu o telefone na cara do Napoli, não quis nem ouvir a proposta. É verdade. É verdade. Então não é bem assim como a gente vê, às vezes o torcedor se descabelar, sempre tem aqueles que são precoces, olha lá, né, o jogador já está indo, foi vendido. Cadê o Miretti? O Miretti não ia estrear no Napoli? O Miretti não ia estrear no Napoli? A diretoria da Juventus vende a torto e direito. Eles quiseram levar o Vlahovic, eles quiseram, passou pela cabeça do De Laurentiis trazer o Vlahovic. E a Juventus não quis nem saber. Scusate. Acontece. E a Juventus não quis nem saber de facilitar esse tipo de negócio, não quis nem saber de ouvir De Laurentiis, não quis nem saber. Simplesmente não quis saber. Ou seja, se o Vlahovic ficou, que faça gols no Napoli, a gente vai comemorar. E hoje ele foi bem e fez gol. Tomara, tá? Tomara que o Vlahovic finalmente jogue aquilo que se esperava dele. Porque aqui ninguém torce contra. A gente vai ser sempre a favor da Juventus. Sempre a favor do Bianconero. Foi uma bela vitória, no sentido de jogar fora de casa, no sentido de fazer 3 pontos. Não foi uma grande apresentação, né, futebolisticamente falando, mas não foi um jogo horrível. A Juventus está consciente, está tocando a bola com consciência. Precisa de um bomber, precisa de um cara que coloque o gol, a bola para dentro e faça o gol. Que sabe se esse cara não pode ser o próprio Vlahovic. É isso, ragazzi. Um bom final de domingo a todos vocês. Like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve. Fino alla fine. Eu vou conter um pouco a empolgação e ia fazer uma homenagem ao Vlahovic. Um passo por vez. É isso, ragazzi. Bom domingo a vocês. Boa vitória. Importante era vencer. Vencemos. E vamos ver se esse time vai se consolidando, vai criando casca. Casca! Chora De Laurentiis. Ciao, ragazzi.